Olá, vamos direto ao ponto hoje com o capítulo 5 de 1 Crônicas, que narra a história das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés, né? Aquelas estabelecidas a leste do Jordão. E a história já começa assim com uma reviravolta interessante. Ruben, o primogênito, perdendo seus direitos. Sim, e essa perda não é tipo um detalhe menor. O cronista faz questão de registrar o motivo. Por Rúben ter profanado o leito do pai, Jacó. Aí a primogenitura passou para os filhos de José. É interessante notar que, embora Judá tenha ganhado a proeminência na liderança, né, essa marca sobre Rúben abre a narrativa do clã dele. Entendi. Interessante como o texto já estabelece essa tensão logo de cara. E bom, logo em seguida ele lista os descendentes de Ruben: Enoque, Palu, Resrom, Carme. E destaca o nome, Berá, que foi um líder levado para o exílio pelo Tiglat-Pileser da Assíria. Parece quase um prenúncio sombrio ali no começo, não? Exatamente. É como se o fim já estivesse de alguma forma contido no começo da história deles. O cronista não está só listando nomes, ele está construindo uma narrativa com um propósito bem claro. A gente vê que os rubianitas se expandiram, né? De Aoré até Nebo e Baal-Mião, avançando para leste por causa dos rebanhos. E tiveram até vitórias militares importantes, como contra os agarenos lá no tempo de Saul. Isso, ao lado deles estavam os gaditas em Gileade e Bazã. O texto menciona os chefes deles, Joel, Safã, e também ressalta a importância dos registros genealógicos, feitos nos tempos dos reis Jotão de Judá e Jeroboão de Israel. Quer dizer, mesmo com o reino já dividido, manter essa linhagem era fundamental para eles. Sim, fazia sentido. E a meia tribo de Manassés também era numerosa, pelo que está escrito, ocupando a terra desde Maazã até o Monte Hermão. E os líderes são descritos como guerreiros valentes, homens famosos. A imagem inicial é de força, né? De prosperidade para essas tribos do outro lado do Jordão. E que força! Juntas elas somavam quase 45 mil homens, treinados para a guerra. O texto descreve com escudo, espada, arco. É bem específico. Uma força militar considerável, sem dúvida. E essa força se prova em batalha. O texto narra uma vitória bem significativa contra os agarenos e os aliados deles. Mas o ponto central, assim, a chave da narrativa aqui é o porquê de terem vencido. O texto diz: porque, durante o combate, clamaram a Deus e ele lhes deu ouvidos porquanto confiaram nele. Então a vitória não é pelo poder militar em si. Exato. Não é atribuída primariamente à força deles, mas à intervenção divina, que veio por causa da confiança que eles depositaram em Deus naquele momento. Entendi. E os números dos despojos são... Nossa, 50 mil camelos, 250 mil ovelhas, 100 mil cativos. Isso realmente dá uma dimensão do sucesso que eles tiveram quando agiram com fé, né? Pelo menos na visão do cronista. pois é. Mas é justamente aí, nesse ponto alto, que a narrativa dá uma virada, assim, bem dramática. Logo depois de detalhar esse sucesso todo, ligado à confiança em Deus, o texto afirma de forma categórica: eles foram infiéis ao Deus de seus pais. Infiéis. Como assim? A linguagem usada é forte. Fala que eles se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que habitavam a terra antes deles. Uma quebra direta da aliança. Puxa. E a consequência disso no relato? É imediata. Imediata e direta. O texto diz que o Deus de Israel incitou o espírito de Pu, que é o Tiglat-Pileser, rei da Assíria. É quase como uma reação divina direta à infidelidade deles. Uma causalidade muito clara. Então, a ação do rei assírio é vista como um instrumento divino nesse contexto. Precisamente. O cronista estabelece essa ligação teológica muito forte. A idolatria leva à perda da terra e ao exílio. É o Tiglat-Pileser que leva Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés cativos. Eles levam para locais como Ala, Habor, Hara e Gozã. E o texto ainda acrescenta aquela frase bem impactante: onde permanecem até ao dia de hoje. O exílio é o resultado direto e aparentemente duradouro daquela quebra de aliança. Nossa, então esse capítulo funciona quase como um estudo de caso bem intenso, né? Mostra a ascensão que veio com a aliança e a queda por causa da infidelidade.
A terra, a identidade tribal, o sucesso militar. Parece que está tudo amarrado à relação com Deus na visão do autor de Crônicas. Exatamente. É fascinante notar como o cronista usa essa história, essas genealogias, essas batalhas, para fazer uma afirmação teológica poderosa sobre Israel. Para ele, a fidelidade à aliança é o eixo central da existência do povo. A força militar, a prosperidade, nada disso se sustenta sem essa base espiritual, entende? A perda da terra não é vista só como um evento geopolítico, mas fundamentalmente como uma consequência espiritual. Faz todo sentido dentro da lógica do texto. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Como essas narrativas antigas, que ligam de forma tão visceral a identidade, o pertencimento e as consequências das escolhas coletivas, principalmente as espirituais, como elas podem talvez nos fazer pensar sobre como grupos e indivíduos hoje constroem seu próprio senso de propósito, de responsabilidade e lidam com as consequências de suas escolhas. É algo para se pensar, né?